CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Letícia, bom dia. Bom dia aos ouvintes da CBN. Os bastidores do carnaval estão dando o que falar aí para os nossos capixabas aí de olho na política e nas eleições desse ano, né? É isso mesmo, Patrícia. Teve um episódio que aconteceu no Sambão na última sexta-feira que está rendendo, inclusive tem informação fresquinha para os nossos ouvintes, né, já de uma repercussão mais recente disso de hoje, né? Vamos voltar um pouquinho aqui ao que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira foi a abertura do Carnaval de Vitória, lá no Sambão do Povo. E, tradicionalmente, o prefeito de Vitória, seja quem for o prefeito, participa, né? Tem aquele negócio de entrega das chaves da cidade para o Rei Momo, aquelas coisas e tal. E outros políticos também vão. É normal também que o governador do estado vá, então o governador Renato Casagrande estava lá, e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, também. O Pasolini é o principal adversário do grupo liderado pelo governador Renato Casagrande. Esse grupo apoia a pré-candidatura do vice-governador Ricardo Ferraz, do MDB, ao Palácio Anchieta. Ricardo deve ser candidato ao Palácio Anchieta este ano e conta com o apoio do Casagrande e da maioria dos aliados do Casagrande. E o Pasolini também é pré-candidato ao governo do Espírito Santo, então, né, os dois têm lados opostos aí, estão disputando o mesmo cargo e fazem parte de grupos políticos opostos. E aí o que aconteceu de novidade? O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que é afiliado recentemente até ao PSDB, que é ou era aliado de primeira hora do governador Renato Casagrande, apareceu no Sambão ao lado do Pasolini. E não foi uma coisa assim, dois prefeitos, né, de cidades da Grande Vitória se encontraram lá e se cumprimentaram amigavelmente, o que não teria problema nenhum. Não foi isso, foi assim, um encontro marcado, articulado, inclusive, pelo presidente estadual do Republicanos, Eric Moço, que é um dos principais interlocutores e articuladores do Pasolini. A ideia foi justamente marcar uma posição. Né? O Arnaldinho chegou com o Pasolini de mãos dadas, posaram para foto, trocaram sorrisos, ficaram quase o tempo todo juntos ali. Foi uma demonstração de aproximação entre os dois. E isso causou surpresa em muita gente, porque, como eu disse até então, o Arnaldinho era um aliado de primeira hora do Casagrande. Já havia ali alguns atritos entre os dois, porque o Arnaldinho queria ser o candidato ao Palácio Anchieta, apoiado pelo Casagrande, pelo grupo do Casagrande. Mas ele perdeu na disputa interna ali para o Ricardo Ferraz. Mas mesmo após o Casagrande ter dito, né, que vai apoiar o Ricardo como candidato ao Palácio, o Arnaldinho não jogou a toalha e segue tentando ser candidato ao Palácio Anchieta, mesmo sem o apoio direto do Casagrande até então. Só que aí ele deu Arnaldinho fez essa mudança de rota aí ao aparecer ao lado do Pasolini, que aí já é outra coisa, né? Já não era uma disputa interna ali com o Ricardo, ele aparecendo ao lado do representante ali do principal grupo adversário, não só do Ricardo, como também do Casagrande. Sendo que o Arnaldinho sempre disse que apoia o governador Casagrande, por exemplo. O Casagrande deve ser candidato ao Senado, ele ainda não bateu o martelo publicamente sobre isso, mas todo mundo acredita nisso, né? Até os adversários, que o Casagrande vai ser candidato ao Senado este ano. E o Arnaldinho já disse várias vezes que está com o Casagrande, que vai apoiar o Casagrande para o Senado. A única questão ali é que ele queria, né? O Arnaldinho queria ser o candidato ao governo, no lugar do Ricardo, nesse grupo casagrandista. E aí agora ele aparece ao lado do Pasolini. Então ficou no mínimo um climão ali no Sambão do Povo, porque estava o Arnaldinho ao lado do Pasolini e o Casagrande próximo aos dois. Teve uma hora que o Pasolini foi fazer um discurso e uma entrevista coletiva à imprensa. O Pasolini deu um certo tom eleitoral a essas declarações, fez algumas críticas veladas ao governo Casagrande, botou a mão no ombro do Arnaldinho enquanto falava isso, e o Casagrande ali perto olhando. Então assim, pesou o clima geral. Um negócio constrangedor. E isso tem um peso político, né? A ideia foi justamente dar um peso político a esse encontro dos dois prefeitos ali. E aí teve repercussão, claro, disso, né? Ontem mesmo o secretário de Saúde, Thiago Hoffmann, que é um dos principais interlocutores do Casagrande, me concedeu uma entrevista e disse assim, olha, considero que o que o Arnaldinho fez foi um erro, ele errou, achou um cálculo político errado do Arnaldinho ali, e também, só que disse assim, mas eu não considero ainda o Arnaldinho um traidor, porque já tem gente, né, falando, apareceu lá ao lado do adversário, né, até outro dia ali falava que era aliado do Casagrande, agora aparece ao lado de um adversário do Casagrande, então é um traidor. Isso tem sido dito nos bastidores, né, por algumas lideranças políticas, obviamente lideranças políticas ligadas ao governador Casagrande e ao Ricardo. Já o Thiago Hoffmann disse o seguinte, olha, não, ainda não dá para dizer que ele é um traidor ainda, porque o Arnaldinho apareceu ao lado do Pasolini lá no Sambão, mas em momento algum o Arnaldinho falou assim, eu apoio o Pasolini.
como candidato ao governo. Eu não apoio mais Casagrande para o Senado. Em nenhum momento o Arnaldinho realmente fez uma declaração desse tipo. Ele apenas fez esse gesto simbólico de aparecer lá com o Pasolini no sambão, e ainda tem algumas lacunas aí a serem preenchidas de o que isso significa na prática, né? O Arnaldinho agora está no grupo político do Pasolini, vai ser candidato lá a alguma coisa com o Pasolini, vai pedir voto para o Pasolini, vai romper com o Casagrande. Isso não foi explicitado em momento algum. Então, o secretário de Saúde, Thiago Hoffmann, que, como eu disse, é um dos políticos mais próximos aí ao Casagrande, afirmou ontem, olha, não dá para falar isso ainda, colocar essa pecha de traidor no Arnaldinho, tem que esperar para ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. Pode ser, sei lá, que depois do carnaval, né? Tudo fica depois do carnaval, e passando o tempo aí, passando o carnaval, depois os ânimos, né? Sim, a gente vê como é que fica isso aí, falou que não tem porta fechada para o Arnaldinho no grupo. E a novidade de hoje é o seguinte: o Casagrande foi a um café da manhã com jornalistas, protagonizado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que está aqui em Vitória. O Casagrande foi lá também recepcionar o ministro e tal, e a reportagem de A Gazeta aproveitou e perguntou também para o Casagrande concedeu uma entrevista coletiva lá sobre essa questão, né, sobre esse episódio do sambão. E ele foi questionado também por outras pessoas da imprensa que estavam lá, e aí o governador foi questionado se ainda considera o Arnaldinho um aliado, né, depois disso tudo. E aí o Casagrande respondeu o seguinte: olha, não sei. Aqui exatamente o que ele falou, abre aspas, não sei. Aliado é quando as duas partes desejam. Da minha parte não teve nenhuma mudança, eu continuo na mesma posição, fecha aspas. E os relatos aqui, o governador demonstrou certa irritação com tudo isso, também não é para menos, né? Como eu disse, ficou no mínimo um climão, uma coisa, né, constrangedora ali. O governador também falou o seguinte, abre aspas, o Arnaldinho me conhece e conhece o Pasolini, conhece as duas pessoas. Ele acompanhou todo o episódio, ele sabe o que aconteceu lá no sambão. O Arnaldinho sabe, fecha aspas. O que aconteceu lá no sambão foi tudo aqui que eu contei há pouco, né? Agora os ouvintes também estão sabendo. Então é isso, agora é esperar os próximos capítulos dessa história. Para você que analisa, que olha tudo de fora, o que você imagina que possa acontecer no futuro? É possível falar isso, Letícia? Olha, o negócio agora é esperar qual vai ser o posicionamento prático do Arnaldinho nas eleições deste ano, né? Tá tudo na mão dele, então. Assim, a percepção, né? O Arnaldinho, na verdade, está numa situação também uma situação ruim para ele, no sentido de que ele não conseguiu ser candidato à Palacete com o apoio do Casagrande. O Casagrande já disse que vai apoiar o Ricardo. Mas se ele mudar de lado, entre aspas, aí ficar com o Pasolini, acho improvável que o Pasolini também vá deixar de ser candidato ao governo para ceder a vaga para o Arnaldinho. Então ele não tem, né? O Arnaldinho não tem muita margem de manobra aí em nenhum dos dois grupos. Nem lá com o Casagrande, porque já bateram o martelo lá para apoiar o Ricardo, né, pelo menos a preço de hoje, e nem lá com o Pasolini, porque o grupo do Pasolini já tem um pré-candidato ao Palácio Vieto, que é o próprio Pasolini. Então o que o Arnaldinho vai fazer? Ele vai conseguir desenvolver uma candidatura própria ao governo do Espírito Santo nessa situação agora? Ele vai desistir de disputar o governo do Estado e vai tentar outro cargo? Ele já havia me dito alguns meses atrás que não, por exemplo, que ele não seria candidato a vice, porque para ser candidato ao governo do Estado, ou a qualquer cargo deste ano, ele tem que renunciar ao mandato de prefeito de Vila Velha. Ele disse que achar que a população de Vila Velha não compreenderia ele renunciar ao mandato de prefeito para ser candidato a vice ou outro cargo. Então a ideia dele era disputar mesmo o governo do Espírito Santo. Agora é ver o que ele vai fazer, o que ele vai conseguir fazer, né, nesse atual cenário. É isso aí, a gente conta com a sua ajuda para continuar acompanhando isso, viu, Letícia? Ok, Patrícia, até a próxima. Obrigada, até terça-feira que vem.